Pessoal, então, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez, nessa aula prática, nós vamos trabalhar com uma aula envolvendo conceitos ali da parte de termoquímica, envolvendo ali a determinação dos valores de entalpia, tanto de processos físicos, como de dissolução, quanto de processos químicos, como uma reação química acontecendo, tá? Então, nessa aula, o nosso objetivo é a determinação dos calores envolvidos em processos de dissolução e neutralização. Beleza? Seguinte, vamos para o estudo dirigido. Vocês vão encontrar esse estudo dirigido aqui, ó. Beleza? Qual que vai ser o nosso objetivo? Trabalhar com a determinação dos calores de solução e neutralização. E para isso, né, a ideia seria coletar as variações de temperatura que ocorreriam para diferentes sistemas, tá bom? Sistema 1, 2 e 3, que tem componentes distintos. E na hora que a gente misturasse esses componentes, eu iria observar uma variação de temperatura, que nós iríamos registrar. Então, eu iria medir a temperatura no início e a temperatura após o processo em cada um dos sistemas, tá bom? Essa tabela já está completa aqui para vocês, sendo que os valores em vermelho são valores experimentais simulados, tá? Então, valores que vocês coletariam no laboratório, beleza? Para fazer esse experimento aqui, a gente vai usar um calorímetro, um poderoso calorímetro, tá? Que no caso, aqui, ó, seria essa garrafa térmica aqui, tá? O calorímetro nosso seria essa garrafa térmica adaptada, beleza? A gente ia fazer um furo nela, colocar um termômetro. Obviamente, não é um sistema perfeitamente adiabático, mas para o nosso rigor aqui vai funcionar muito bem. Essa garrafa térmica, esse calorímetro, teve a sua capacidade calorífica determinada, beleza? A capacidade térmica dele. Inclusive, esse valor aqui vocês vão usar ao longo do estudo dirigido para fazer os cálculos necessários, tá bom? Além disso, a gente vai utilizar algumas provetas para as nossas soluções. Soluções essas que são soluções de básicas e ácidas. Solução de hidróxido de sódio, 1 mol por litro. Uma solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro. E uma solução também de ácido clorídrico, meio mol por litro. São essas as soluções que nós vamos medir com o auxílio dessas provetas e também vamos trabalhar com o hidróxido de sódio no estado sólido, tá bom? Beleza? Então, eu vou passar aqui para vocês as orientações sobre a prática. Basicamente, em cada um dos sistemas aqui vai acontecer um processo distinto. No sistema 1, o que eu tenho? Simplesmente a adição de hidróxido de sódio, 4 gramas, em 200 ml de água. Então, eu estou fazendo basicamente uma dissolução do hidróxido de sódio, tá bom? Quando eu estiver trabalhando com o sistema 2, o que vai acontecer no interior do calorímetro? Vai ter uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, concentração 1 mol por litro de cada. Eu vou adicionar 100 ml de cada um deles, ou seja, 0,1 mol de cada um desses componentes, observar a neutralização total e também medir a variação de temperatura, tá bom? E no sistema 3, olha só que interessante. No sistema 3 eu vou fazer como se fosse uma mistura do 1 com o 2. Eu vou pegar 4 gramas de hidróxido de sódio, que também corresponde a 0,1 mol, né? A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas, então 4 gramas eu tenho 10 vezes menos. E eu vou misturar com os mesmos 0,1 mol do ácido clorídrico, ok? Para ter a neutralização, só que com a solução de ácido clorídrico na quantidade de 200 ml. 200 ml de uma solução meio mol por litro vai me dar também 0,1 mol. E aí, o que eu estou fazendo no sistema 3? Perceba que a diferença do sistema 3 para o sistema 1 e 2 é que no sistema 3, o que está acontecendo é a dissolução do hidróxido, que está sólido, junto com a neutralização.
Então, reparem o seguinte, pessoal. O sistema 3 é como se fosse o sistema 1 e 2 combinados, acontecendo juntos. Beleza? Então, essa que é a ideia. Tá bom? Então, são essas as reações que acontecem em cada um dos sistemas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os componentes para interagirem e, a partir dessa interação, vai ser então medida as variações de temperatura. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo ilustrando, né, alguns vídeos ilustrando cada um desses procedimentos. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu explico para vocês como que de fato a gente vai calcular esses calores, né, esses ΔH de cada um dos processos. Tá? Então, vamos aqui avançar, vamos para o primeiro experimento. Primeiro experimento, sistema 1. No sistema 1, o que a gente vai ter? Simplesmente a medida de 4 gramas de hidróxido de sódio e misturar com 200 ml de água. Então, vamos analisar o que acontece nesse sistema? Vamos lá. Estamos aqui com o vídeo. Beleza. Tá? Então, a gente vai medir os 200 ml ali de água utilizando uma proveta, tá bom? Passar ali, vamos ver. Ok, aproximadamente 200 ml de água, vamos deixar. Calorímetro, bom. Cada calorímetro, gente, cada garrafinha térmica tem uma capacidade térmica diferente. Mas não se preocupe que no estudo dirigido eu deixei indicado para vocês o valor correto da capacidade térmica que vocês vão usar para os dados que estão lá. Colocou água na garrafa, fechou ali a tampa e agora a gente vai homogeneizar e padronizar aproximadamente ali alguns minutos, né? Até 3 minutos, balançando aquela garrafinha térmica. Por quê? Porque a gente vai fazer isso em todos os sistemas, antes e após a adição dos componentes. Então, para esse efeito da agitação ser compensado antes e depois, a gente vai fazer nas duas etapas, tá bom? Quando você tem um componente ali no sistema e depois que agitar também. Eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito monótono para vocês. Ó, passa um tempo, vai lá, 25 graus, tá vendo? Anota o valor da temperatura. Pessoal, é importante lembrar que, obviamente, você não precisa tirar o termômetro todo, porque você quer medir a temperatura do que está dentro dele. Então, basta você levantar, ver onde está a marca e fazer a anotação lá na tabela. Beleza, está agitando, está mostrando a temperatura. Vai agitar por cerca de 3 minutos, tá bom? Deixa lá, anota. Agora vai para a parte da balança. Tem um becker aqui tarado e a gente vai adicionar cerca de 4 gramas do hidróxido de sódio. Perfeito? Estamos no sistema 1 ainda, tá? Beleza, gente? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Ó, colocou o hidróxido ali. Estão vendo? Está adicionando aos poucos. Opa, vamos ver aqui. Perdi aqui a parte da balança. Ó, 4,006. Então esse é o valor que deveria ser anotado ali para a gente depois fazer os cálculos necessários. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia aí. Beleza, só que agora a gente precisa adicionar esse conteúdo, esse hidróxido, no interior ali do calorímetro. E é isso que vai ser feito aqui na sequência. O calorímetro vai ser aberto, o hidróxido medido ele vai ser transferido para o interior. Lembrando, no calorímetro a gente tem 200 ml de água. Então a gente está solubilizando 4 gramas de hidróxido, que é aproximadamente 0,1 mol, ok? Nesses 200 ml de água aí. Vai ser o volume final do meu sistema, da minha solução no interior desse calorímetro. Adicionou. Tampou. E aí, obviamente, vai fazer aquele processo de agitação por cerca ali de uns 3 minutos aproximadamente, para dissolver completamente
o hidróxido adicionado, tá? Vou acelerar aqui para vocês. Só repare, olha só, como é que a temperatura já subiu. É um processo exotérmico, tá vendo? A dissolução do hidróxido. Continua adicionando. Tá vendo ali, ó, que já está perto dos 30, 28 por ali, né? Inicialmente estava 25. Pegando aqui um pouquinho, o foco está um pouco ruim. Espera aí, vamos ver se melhora. Ó, melhorou. Tá vendo como que antes estava 25, agora já subiu. Tá perto ali dos 28. Então, beleza. Essa que é a ideia, tá bom? Então, aqui é só uma demonstração para vocês entenderem o que está de fato acontecendo. São esses os valores aqui que a gente colocou na tabela. Não é exatamente o valor do vídeo, tá, gente? A gente fez uma outra simulação. Vocês podem fazer os dados com o que está marcado no estudo dirigido para vocês. Os vídeos eu só estou demonstrando o que vocês fariam ali no laboratório, tá bom? Feito isso, a gente registrou os valores aqui, ó, de temperatura inicial e depois da adição do hidróxido. Essa que é a ideia. E aí a gente vai lavar o calorímetro, enxaguar ele, tá? A nossa garrafinha térmica, e passar para o sistema 2, em que a gente vai fazer agora utilizando o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, tá bom? Então, no sistema 2, a gente vai ter esse outro aqui experimento. Olha só. Agora eu tenho duas soluções, tá? Líquidas. Olha lá, o hidróxido 1 mol por litro. Beleza? Vou colocar um pouco no becker, né? Transferir ali para proveta. A quantidade que a gente vai medir é cerca de 100 ml de cada uma das soluções, tá? Ele colocou no interior, aqui ó, transferiu, tá vendo? O conteúdo medido do hidróxido para o interior do calorímetro. Agora ele vai fechar o calorímetro e vai fazer aquele processo da agitação para medir a temperatura inicial. Tá? Aproximadamente 26. Passar aqui um pouquinho para não ficar monótono para vocês, tá bom? Esse processo da agitação. Beleza, aí vai lá e anota o valor da temperatura medida, tá? Antes de fazer a análise com o ácido clorídrico. Lembrando, aí ele vem aqui e anota ali, ó, temperatura inicial para o hidróxido. Vamos supor que era 25. Ele vem e anota aqui. Perfeito? Essa aqui é a ideia. Agora, com o ácido clorídrico, ele vai também medir 100 ml. Então ele vai transferir um pouco para um becker, também utilizar uma outra proveta, né? Adicionar os 100 ml ali do ácido clorídrico. Tá? Esse é o conteúdo que daqui a pouco a gente vai misturar no interior do calorímetro. Ó, transferiu e beleza. Tá agitando. Agora o que está acontecendo ali dentro? Eu estou tendo uma neutralização do ácido clorídrico, 0,1 mol, com 0,1 mol do cloreto do hidróxido de sódio. Tá bom? Uma reação ácido-base. E aí, né, repare que, ó, acima de 30, tá vendo como que o processo libera energia? E aí, depois do tempo adequado, a gente vai medir ali a temperatura final e anotar essa temperatura final também na tabela. Então, você viria aqui, a temperatura final foi 31 graus, aí anota, depois da mistura. Tá bom? E aí, por último, a gente ia novamente lavar o calorímetro, enxaguar ele
e fazer o sistema 3. Lembrando que o sistema 3 é uma combinação do 1 e do 2 acontecendo junto. Então, se o 1 e o 2 estão liberando energia, no 3, a energia medida tem que ser maior, né? A variação de temperatura tem que ser maior, porque é o 1 e o 2 acontecendo ao mesmo tempo. Vamos ver se isso acontece mesmo? Sistema 3, a gente vai medir 4 gramas do hidróxido e colocar em contato com 200 ml de uma solução meio mol por litro. 200 ml de uma solução meio mol por litro também é 0,1 mol de ácido clorídrico em contato com 0,1 mol de hidróxido de sódio. Então, vamos lá. Vamos para o último processo experimental. Nosso sistema 3. Solução meio mol por litro, só que agora a gente vai usar uma proveta para medir 200 ml dessa solução. Tá? Então ele pegou a proveta maior, mediu os 200 ml, e aí o processo é muito idêntico aos demais, tá, gente? Vai colocar esses 200 ml no interior do calorímetro, fazer a agitação para determinar a temperatura inicial. Tá? Aí determina a temperatura inicial. Na sequência, né, coloca essa temperatura inicial aqui, ó. Anota ali, ó, 25 graus. E aí, na sequência, o que vai ser feito? A gente vai ter que medir novamente a massa de hidróxido. Então, coloca um becker, tara o becker na balança e partimos para medir a massa. Hidróxido de sódio sólido, tá bom? Ajustando a massa, parece que já foi, né? Vamos ver. Anota o valor, 4,004. Ah, beleza. Aí você ia lá e anotar o valor. O que a gente vai fazer agora? Colocar o hidróxido no interior do calorímetro para acontecer a dissolução e a neutralização desse 0,1 mol de hidróxido com 0,1 mol de ácido clorídrico. Beleza? Aí entra naquele processo, né, de ficar agitando a garrafinha por alguns minutos, tá bom? E aí, depois de um certo tempo, a gente vai lá e registra o valor, tá? Olha só como é que subiu bastante aqui, ó. Beleza? Tava ali perto de 25, 26 graus e foi para 34, 35 graus, né? Aí beleza. Sem erro, você ia vir aqui e completar a sua tabela, tá? Os dados já estão aqui para vocês, os dados simulados que vocês vão fazer. Mas é assim que seria feito o experimento, tá bom? Aí é o seguinte, vocês podem estar perguntando, nossa, Bruno, mas como é que eu vou calcular esses valores? Eu só medi a variação de temperatura. Então vamos lá. A ideia nossa, inicialmente aqui, é calcular cada um dos ΔHs. Lembrando, gente, que a gente está trabalhando a pressão constante e a gente sabe que existe uma coincidência, né? No caso que você trabalha com um processo a pressão constante, a variação de entalpia é exatamente a quantidade de calor que é absorvido ou liberado no processo. Aqui eu tenho 3 processos que liberam energia, e aí se eu medir a variação de entalpia deles, eu estou medindo a quantidade de energia liberada na forma de calor. Bruno, mas eu só medi a variação de temperatura, como é que eu vou calcular o ΔH? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esses ΔHs de dissolução, de neutralização e neutralização linha, eu estou chamando neutralização linha de dissolução e neutralização combinado do sistema 3, a gente vai conseguir medir, porque a gente está trabalhando com um processo acontecendo no interior de um calorímetro, tá? E esse processo acontecendo no interior de um calorímetro, olha só o que eu posso falar dele. Vê se vocês concordam aqui comigo. Ó, acompanha aqui comigo. Aqui eu tenho uma representação do meu calorímetro, que é o meu sistema de interesse. Em volta dele eu tenho a vizinhança. Só que o calorímetro ele tem uma fronteira adiabática. Ou, claro que não é perfeitamente adiabática, né, gente? Porque é uma garrafinha térmica, né? Nenhum equipamento vai ter uma fronteira perfeitamente adiabática. Mas a rigor,
a gente pode desprezar qualquer troca de calor entre sistema e vizinhança, beleza? O que isso significa? Significa que durante o processo, toda energia liberada, se eu somar com a energia absorvida, tem que dar zero. Toda energia liberada vai ser absorvida. Então aconteceu ali um processo de dissolução. Liberou energia, vai ser absorvida. Absorvida por quem? Pela solução que está aqui no interior e pelo próprio calorímetro. Se eu somar o tanto que isso foi absorvido, tem que ser igual ao tanto que foi liberado, tá? Assumindo que a gente tem uma fronteira perfeitamente adiabática, tá? A gente pode assumir que a perda de calor, embora exista, ela é mínima. Afinal de contas, né? Você sabe muito bem, quando você coloca ali o seu café quentinho numa garrafa térmica, ela consegue manter o café ali por algum tempo, numa temperatura agradável, não é? Então, vamos assumir que não houve perda de energia para a vizinhança, portanto, a quantidade de calor liberado mais absorvida é igual a zero. A quantidade de calor liberado é exatamente o ΔH do processo, de cada um deles, do sistema 1, do 2 ou do 3. E aí eu passei o calor absorvido para o outro lado trocando o sinal. Só que o que é o calor absorvido? É o calor absorvido pela solução e pelo calorímetro. Então por isso que está aqui, ó, menos a soma dos calores absorvidos da solução e do calorímetro. Ah, Bruno, como é que eu calculo o calor absorvido pela solução? Ó, calor vai ser igual a mc ΔT. Massa da solução, calor específico da solução e variação de temperatura que a gente mediu. Ah, e o calor absorvido pelo calorímetro? É a capacidade térmica do calorímetro, tanto de energia para alterar a temperatura, vezes a mesma variação de temperatura. Ah, entendi. Então a gente tem esses dados aqui? Tem. A gente mediu o ΔT. Ah, beleza, Bruno. Mas eu não medi a massa da solução. Mas você mediu o quê? O volume. Como é que massa relaciona com volume? Massa é igual a densidade vezes o volume. Se você pegar a densidade vezes o volume e multiplicar pelo calor específico, tá? Você vai estar multiplicando aqui pela variação de temperatura, você vai estar calculando o tanto de energia que foi absorvida pela solução, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi substituir a massa pela densidade vezes o volume, colocar o ΔT em evidência. O ΔT a gente mediu, temperatura final menos a temperatura inicial. O calor, a capacidade térmica do calorímetro foi dada, eu vou mostrar para vocês, tá? E a densidade da solução também vai ser dada. O volume a gente tem, calor específico a gente tem também. Ou seja, utilizando essa fórmula aqui, eu consigo calcular o ΔH de cada um dos processos. Naturalmente, utilizando, né, as soluções correspondentes e as variações de temperatura de cada um desses processos, beleza? Então, o que a gente vai poder fazer? Você vai vir aqui, ó, e calcular esse ΔH de neutralização por essa fórmula que eu demonstrei aqui para vocês. Tá? Vai ser menos a densidade da solução final que tem ali dentro, vezes o volume. O volume aqui a gente tem, não é? Em todos os casos tem 200 ml, ok? De volume final. Ah, Bruno, a densidade da solução final muda? Muda, porque no primeiro caso eu tenho hidróxido de sódio aquoso e no segundo caso e no terceiro eu tenho cloreto de sódio aquoso. Mas eu coloquei aqui para vocês também os valores da densidade e dos calores específicos de cada uma das soluções, tá? Então é só utilizar aqui, ó. Ah, beleza, Bruno. E aí eu somo com a capacidade do calorímetro, né? Qual a capacidade térmica do calorímetro? Tá aqui também para vocês, tá bom? Vamos usar esse valor aqui e aqui já está convertido para caloria, porque vocês vão calcular em caloria a quantidade de calor absorvido pelo calorímetro, né, e pela solução, que corresponde à quantidade de calor liberado por cada um dos processos. Vocês vão fazer isso aqui para o processo 1, de solução, para o processo 2, neutralização, e para o processo 3, que é o processo combinado de solução mais neutralização. Perfeito?
Tudo bem? Então, na sequência, o que vocês vão fazer? Eu sempre deixo aqui espaço para vocês colocarem, tá, as resoluções e tudo bonitinho. Vocês vão utilizar o valor calculado do ΔH de neutralização para estimar o ΔH de neutralização. Como assim, Bruno? Vamos lá. Vamos chegar nisso aí. Considere que a reação de 1 mol de cada, considerando a reação de 1 mol de cada componente. Em seguida, calcule o erro percentual considerando o valor indicado na literatura. Sabe-se na literatura, pessoal, o seguinte, que quando eu misturo 1 mol de ácido forte com 1 mol de base forte, a quantidade de energia liberada, tá? É aproximadamente aqui, ó, igual a 13,7 quilocalorias por mol. Que é o caso que a gente tem, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando com ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que são exemplos de ácido e base forte, respectivamente. Tá? Então, o que você vai fazer? No primeira parte, a gente calculou o ΔH de neutralização, não é? Que é o ΔH do sistema 2. Você vai calcular. Ah, eu vou calcular, né, Bruno? Vou usando aquelas fórmulas? Usando aquelas fórmulas. Aí você vai ter um valor do ΔH, não é? Só que esse valor de ΔH, que você vai encontrar uma certa quantidade de energia na forma de calor, tá? Ele vai estar associado a uma neutralização de quanto? De 0,1 mol da base e do ácido. Beleza? Ué, Bruno, por que 0,1 mol da base e do ácido? É porque é o seguinte, né, gente? Foi a quantidade que a gente misturou. Olha aqui, ó, 1 mol por litro. 100 ml eu tenho 10 vezes menos. Então eu adicionei 0,1 mol do ácido e neutralizei com 0,1 mol da base. Ah, então o calor que a gente calculou é o calor liberado para neutralização de 0,1 mol desses componentes. Perfeito. Ah, perfeito, Bruno. Beleza. Significa então que isso foi para neutralização de quanto? 0,1 mol do ácido da base. Ele quer que a gente estime o ΔH de neutralização a partir desse aqui, considerando a reação de 1 mol. Ah, tá. Em 1 mol eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 vezes esse calor. Ah, beleza, tá. Então vai ser 10 vezes maior? Vai ser 10 vezes maior. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o calor que eu obtive aqui com o calor experimental. Experimental não, o valor indicado na literatura. E aí vocês vão fazer o erro percentual, que é o quê? É pegar o valor calculado, que vai ser 10 vezes maior do que para 1 mol do que aquele que a gente usou usando aquelas fórmulas, né, que eu mostrei para você, comparar com o tabelado. Então você vai pegar o calculado menos o tabelado, dividir pelo tabelado e aí multiplicar por 100 para encontrar qual que é ali o erro percentual em relação ao valor que você obteve com os dados do experimento do valor de fato tabelado na literatura. Tudo bem? E aí, por último, ele vai pedir aqui para vocês, no item 3 do estudo dirigido, para vocês escreverem as reações químicas relacionadas ao sistema 1 e 2. Que eu até coloquei já lá para vocês lá no início, vocês estão lembrados? Então, sistema 1, sistema 2, estão aqui as reações de solução e neutralização. Ah, beleza. E agora, a partir da lei de Hess, a gente vai calcular o ΔH de neutralização, que é do sistema 3. Neutralização linha, que é a dissolução combinada com a neutralização. Aí o que você vai fazer? Ah, eu vou pegar os valores, você calculou os valores, não calculou? Calculei.
Então você vai pegar o ΔH de dissolução do sistema 1 e o ΔH de neutralização do sistema 2 e você vai somar esses dois. Porque quando eu somo esses dois aqui, galera, olha só, o hidróxido de sódio aquoso simplifica e a soma dá exatamente o que está acontecendo no terceiro processo. Então significa que se eu somar o ΔH de dissolução do sistema 1 com o ΔH de neutralização sistema 2, a resposta teria que me dar algo perto do ΔH de neutralização linha que foi medido no sistema 3. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os valores que vocês calcularam, do 1 e do 2, e vão somar. E aí você vai comparar a soma desses valores com o valor medido experimentalmente no terceiro. Por quê? A gente está tentando verificar a validade da lei de Hess. Afinal de contas, se o processo inicial e final é o mesmo, né, se os reagentes são os mesmos e os produtos também, não importa em quantas etapas acontece o processo. Como o ΔH é uma função de estado, ele só depende da condição final e inicial do seu sistema. E aí, você pode ter a etapa acontecendo de uma vez, como foi no sistema 3, ou acontecendo gradualmente, como se fosse no sistema 1 mais o sistema 2. Tecnicamente, como entalpia é uma função de estado, a variação de energia tem que ser igual. E é isso que eu estou pedindo aqui para vocês confirmarem, tá? Vamos verificar se a soma do ΔH calculado no sistema 1 com o do 2 vai dar próximo do valor medido experimentalmente para o sistema 3, beleza? Depois vocês comentam aí as possíveis fontes de erros, contribuem para as diferenças eventuais dos valores e basicamente é isso que nós vamos fazer na prática de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu fico disponível para as dúvidas aí no chat e nos comentários.